Salve pessoal, estamos aqui para fechar o nosso Festival Sorria de hoje. Já tivemos aí 11 lives nesse dia aí cheio de conteúdo legal. Foram mais de 125 mil reais doados para o GRAAC ao longo do dia. E agora, para fechar o nosso dia, a gente vai conversar com uma figura que, enfim, dispensa comentários, um grande craque aí do futebol brasileiro, da seleção brasileira. Um cara super inspirador pelo trabalho social que também conduziu aí fora dos gramados. Então eu queria convidar o Raí para se juntar a mim aí no papo. Ô, Nego, tudo bem? Como é que tá as coisas? Prazer estar aqui com vocês. Parabéns por esse festival. É uma honra. Eu acompanhei há muito tempo, né, esse projeto, o Sorria, os resultados e as instituições beneficiadas, né, a seriedade do trabalho, quanto transformador, né, tudo que vocês fazem. E é uma honra também, parceiros aí da Fundação Gol de Letra, né, vocês. Então, é um prazer estar aqui com vocês e poder dividir algumas coisas sobre o esporte, sobre a minha carreira e também sobre a Gol de Letra, né, nesse momento que a gente vive difícil e que acho que a nossa experiência de quase 21 anos com a Fundação Gol de Letra, a gente também está podendo ajudar as nossas comunidades, né, essa outra realidade que o Brasil vive, e poder dividir um pouquinho disso com vocês também. Pô, muito legal, obrigado aí por aceitar nosso convite. Você teve aí Enfim, quem me conhece pessoalmente sabe o quanto eu gosto de futebol, né? O quanto eu gosto de assistir futebol, de jogar futebol desde pequeno. Eu sou um cara que teve o futebol muito presente na vida, como meu pai sempre falou, né? O futebol ensina muito pra gente, dá muito os nossos valores. E eu acho que você é um grande exemplo de uma pessoa que conseguiu transmitir isso, né? E eu até queria começar falando um pouco da sua carreira, né? Você, enfim, você foi um dos grandes ídolos até hoje do PSG, né? Onde você jogou por 5 anos, se não me engano. Foi um grande ídolo do São Paulo, onde você conquistou, enfim, 2 Libertadores, né? Um Mundial Interclubes. E você, enfim, foi campeão do mundo em 1994 pela seleção, tudo mais. E eu queria que você contasse um pouco, acho que dentro da tua carreira, né, que grandes momentos, assim, eu vi outro dia uma entrevista sua que você falou que um dos grandes momentos da sua carreira foi, na verdade, ser convocado para a seleção brasileira quando você ainda atuava pelo Botafogo de Ribeirão Preto, né, que era, enfim, um clube de menor expressão, ainda é. Então eu queria que você contasse um pouco aí das suas, o que você considera suas grandes conquistas em campo no futebol. Bom, primeiro de tudo que eu nasci, né, já há 55 anos atrás, mas nasci dentro de um time de futebol, né? Eu sou o 6º filho de 6 irmãos homens, né? Então você já imagina como é que era lá em casa. E o meu pai, de maneira muito intuitiva, né, um cearense da periferia de Fortaleza, sempre incentivou a gente muito ao esporte, né? Qualquer que seja. Claro, o futebol é o esporte mais popular, então felizmente tinham muitos irmãos com o dom do futebol. Então eu cresci no meio dessa turma toda, praticando vários esportes, jogando desde, né, tênis na parede, né, a mãe correndo atrás, os irmãos também, ping-pong na mesa depois do almoço. Então meu pai sempre incentivou, sempre viu o esporte, como algo importante na vida das pessoas, a questão educacional, de formação e, claro, de saúde também. E aí segui o caminho e segui o meu dom, que levou para o Botafogo de Ribeirão Preto. E eu, quando fiz, pouco antes de fazer 22 anos, né, jogava ainda no Botafogo, já estava destacando, e tenho isso como um dos maiores honras, né, de ter sido chamado para a seleção brasileira do Botafogo de Ribeirão Preto, que foi o time que me formou, que me lançou. Devo muito ao Botafogo de Ribeirão Preto. E essa convocação totalmente inesperada, né? Estava numa reformulação depois da Copa de 86, e aí me chamaram de última hora, e foi completamente inesperado, né? Foi uma surpresa muito grande. Estava indo para minha aula de inglês, uma das muitas que comecei, e aí chegou a notícia, e uma terça ou quarta-feira, eu sei que no sábado ou domingo eu já estava estreando na seleção brasileira em Wembley.
né? Comecei como reserva, Que o legal. Silas na época machucou e eu entrei. Então foi como um sonho. Fiquei com o Miller, dividi a concentração ali com o Miller, que tornou um grande companheiro e amigo no São Paulo depois. Que legal. Quem era o técnico, Raí, na sua primeira convocação? O técnico era o Carlos Alberto Silva, da seleção brasileira. Foi o primeiro Uhum. a me chamar. Era um treinador que sempre olhou muito para o interior, para jovens, e como era um processo de reformulação, é, eu estava me destacando bastante, então chamou. E aí aquela geração que foi tão vitoriosa depois, né? Começamos juntos ali, Romário, né? O Ricardo Gomes, Valdo e vários companheiros, o próprio Miller, né? Que já tinha jogado a Copa de 86, mas era muito jovem. Ricardo Uhum. Rocha, toda essa geração que ganhou muitos títulos. Né? E acho que uma história que foi coroada aí com o título em 94, né, da seleção brasileira nos Estados Unidos, nos pênaltis, né, aquela disputa famosa contra a Itália. Enfim, acho que isso, né, acho que foi uma grande passagem sua pela seleção. E eu não deixo de mencionar também, né, o seu irmão Sócrates, que teve, enfim, foi um ícone do futebol brasileiro também, uma belíssima história na seleção. Eu queria que você contasse um pouco, né, você fala muito nas suas entrevistas, nas suas palestras sobre o Sócrates, né, o quanto ele te inspirou em campo e fora dele. Então, queria muito escutar um pouco de você, né? Como que é esse exemplo que o Sócrates te deu, como você levou, né, a imagem dele ao longo aí da sua carreira e da sua vida pessoal. Além de ser o meu irmão mais velho, né, já vira uma referência natural. Ele era um atleta completamente único, no sentido de que ele fez medicina jogando futebol profissional, ainda lá em Ribeirão Preto, pelo Botafogo. Acabou a medicina. Como é que alguém consegue estudar medicina na USP de Ribeirão Preto e jogar futebol profissional? Isso é algo realmente inacreditável. Impressionante. Todas essas façanhas dele, acabei aumentando ainda mais a minha admiração. Um cara super inteligente e que, obviamente, também influenciou no meu maneira de jogar, né? A gente tinha um jeitão meio parecido, ele jogava no meio campo também, onde eu vinha jogar depois, eu comecei como ponta direita, mas ele foi uma grande referência. E a gente tinha 11 anos de diferença, né? Uma diferença grande para irmãos. Então, tudo que foi passando na carreira dele, eu também acabei me servindo como um aprendizado. Né? Tanto as coisas boas, as Uhum. crises, o pós-carreira depois. E ele também, quando percebeu que eu fui crescendo na carreira, também ele foi me dando algumas dicas. Né? A gente não tinha muito encontro pessoal, até porque ele saiu muito cedo de Ribeirão Preto, né, para São Paulo, e depois para seleção e Europa, e jogou em outros times depois. Então, mas sempre que a gente podia, sempre que se encontrava, ele dava alguns toques, e acho que eu não poderia ter tido, né, uma referência melhor e um gênio do futebol. Sempre, mesmo sabendo que foi muito difícil essa comparação, principalmente no início, porque ele era um gênio da bola. Uhum. Imagino. E até nesse contexto, Raio, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, né? A gente até conversava um pouquinho antes sobre, enfim, o sonho de toda criança é ser jogador de futebol. Enfim, eu fui uma dessas crianças. Existe hoje, até hoje existe, né, uma glamorização da profissão do jogador. As pessoas acham que o futebol é só a glória, é só a vitória, e a gente sabe o quanto, né? Enfim, quem acompanha o futebol mais de perto, e você viveu muito isso, o quanto é dura a vida de jogador, o quanto demanda, né, motivação, treinamento, dedicação. Eu queria que você contasse um pouco, né, desse aprendizado que você teve ao longo de, enfim, tantos anos de carreira, do que você trouxe, né, de dentro dos gramados, de dentro dos vestiários, dos bastidores do futebol, para a sua vida, enfim, até para a gente emendar um pouco desse papel social que isso desempenhou na sua vida até a criação da Fundação Gol de Letra, né, que, se não me engano, você criou enquanto você ainda era jogador, né? O futebol foi o futebol é um esporte, de maneira geral, influenciou muito na minha formação. Joguei, além de jogar alguns esportes, como iniciação, joguei bastante o basquete antes do futebol, depois para o futebol e esportes coletivos, né, que acaba
socializando bastante, dando, no meu caso também, passando uma autoconfiança, e essa socialização fez parte da minha vida, esse aprendizado dos valores que o esporte acaba transmitindo, né? E depois o esporte profissional, né, em competição, competitivo, você tem muitos aprendizados, né? E o primeiro de todos eles obviamente, você aprender a construir algo coletivo, né? Um objetivo coletivo envolve, além dos 11 que jogam, mas muitos jogadores que fazem parte do elenco e que também, né, colaboram, às vezes, com a mesma importância, às vezes até mais importante do que um titular, comissão técnica. Então, esse aprendizado de construção coletiva, né, de todos num objetivo comum, é um grande aprendizado. E eu, pouco a pouco, fui, a minha maneira, né, sempre fui uma pessoa mais tímida, mostrando o meu lado também de liderança. E isso fez com que tivesse esse papel, né, no coletivo, teve um protagonismo que trouxe um aprendizado. Eu acho que eu sempre digo assim que meu maior patrimônio, né, que eu trouxe do esporte profissional, do futebol em particular, são dois. Primeiro, a credibilidade que eu construí no esporte, né, com comportamento, profissionalismo e companheirismo. E segundo, esse aprendizado de construir algo com uma equipe, né, com uma grande equipe. Isso é um aprendizado muito intenso no futebol, porque você está sempre se reavaliando, sempre testando, sempre tenso, né, com vários fatores externos e internos. Então você tem que estar sempre atento no ambiente, que é o que vai fazer aquele time ter mais chance de vencer. E isso aí, obviamente, depois da carreira, na empresa, na Gol de Letra, hoje eu sou, né, o diretor executivo de futebol do São Paulo Futebol Clube. Então, desde a criação da Fundação Gol de Letra, que é algo que eu não conhecia, né, mas sabia, o meu aprendizado, digo, meu patrimônio era saber lidar, juntar pessoas de conhecimentos diferentes para construir uma coisa junto. E deu certo, está há 21 anos aí, na empresa e na vida, em qualquer projeto, né, mesmo que eu não tenha muita experiência ou conhecimento, porque me dediquei muito ao futebol, qualquer que seja a atividade, eu tenho essa experiência, né, esse aprendizado de saber construir uma equipe, ou pelo menos ter uma experiência de construir uma equipe para conquistar algo em comum. Uhum. E de onde veio a motivação, Raí, de criar a Gol de Letra, né? Você criou junto com o Leonardo, se não me engano, né? Enfim, que foi seu companheiro aí de futebol, de seleção brasileira. Por que criar uma organização social, né? De que forma você imaginava que você podia conectar a tua carreira, né? Os valores que você acabou de dizer que você conquistou com um trabalho social tão importante, tão relevante como a Fundação Gol de Letra? Como falei, a Gol de Letra está há 21 anos e eu acho que tudo que o esporte teve de importância na minha vida, na minha formação, eu achava e creio ainda, né, que pode contribuir com a formação de muita gente, a importância na educação, na área social, na construção do indivíduo, mas mais do que o esporte, a educação. Né? A Fundação Gol de Letra, esse nome Gol de Letra, foi um jogo de palavras entre o esporte pela educação. Então, além de atividades esportivas, a gente tem atividades ligadas à cultura, apoio à escola pública, né? Principalmente dessas regiões pobres. E a gente quis colocar em prática aquilo que a gente tinha como ideal, né? como uma ideia que achava que poderia contribuir para a transformação da realidade de uma região. E a ideia é a seguinte: construir um centro de formação, ou centros de formação. Hoje a gente tem 2, São Paulo e Rio de Janeiro, e já ajudamos a construir em outras regiões do país. Construir centros que fossem um centro de formação, de oportunidades, né, para as novas gerações, para que eles se transformem em agentes de transformação social da sua própria realidade. E a gente tem muitos jovens, né, que passaram nesses 20 anos, que hoje são
têm as suas empresas, são empreendedores, fizeram universidades, são profissionais, e teve um impacto até econômico, né? Hoje, com a formação que eles tiveram, com a oportunidade que eles tiveram, que a Fundação deu, hoje eles têm uma situação econômica melhor do que os seus pais, do que os seus avós, então tem um impacto até econômico na comunidade onde eles vivem. E também o nosso trabalho sempre foi dar oportunidade para a criança, para o jovem, mas também envolver a família no trabalho, participando a família do trabalho. Então, nesses anos todos, a gente teve um impacto muito grande nessas comunidades e temos muito satisfeitos, né, de conseguir provar na prática, e só esperamos, isso foi um dos objetivos, né, que a Fundação Gol de Letras se transformasse também num exemplo de que, independente da situação financeira, quando você dá oportunidade para as pessoas, elas se desenvolvem, transformam sua vida, sua região, cidade, porque não um dia o país. Não, e muito bacana, né? Porque eu acho que na hora que você empresta a sua imagem para um trabalho como esse, né, com toda a credibilidade que você conquistou dentro de campo, eu acho que, enfim, você tem aí uma receita perfeita para você conseguir chamar a atenção. A gente teve outros convidados aqui hoje durante o dia, né? A gente falou muito sobre isso, né? A capacidade que figuras com esta credibilidade em suas profissões trazem para projetos sociais. Eu acho que você é um grande exemplo disso, né? O próprio nome, né, esse trocadilho do Gol de Letra, ele é muito sugestivo, ele é sensacional, porque apesar de algumas pessoas imaginam, né? Eu lembro que já respondi muitas perguntas sobre isso. Para quem não sabe, a MOL beneficiou a Fundação Gol de Letra em alguns projetos há alguns anos, foram mais de 80 mil reais doados, e muita gente perguntava para a gente se a Gol de Letra era um projeto de formação de jogadores, né? Enfim, o Rai acabou de explicar que não é. Mas é sem dúvida nenhuma um projeto que carrega aí uma reputação e uma credibilidade impressionante. Eu vou até... Então, Rodrigo, a gente tem um representante... Só para resumir um pouco, né, a atividade prática, além do trabalho com as famílias, a gente tem o trabalho basicamente de 6 até 14 anos, um trabalho educacional envolvendo todas essas atividades, né, pilares cultural, esportivo e também educacional, da maneira mais formal. E depois, a partir dos 15, 16 anos até 20 e poucos anos, a gente atende esse público também. Temos também uma formação de agentes comunitários, tem também cursos profissionalizantes, né, no sentido de buscar emprego, com mais de 70% de empregabilidade depois desses cursos. A gente tem 4.500 crianças e jovens que passam todas as semanas nos centros da Gol de Letra, e nesses 20 anos aí, mais de 25 mil crianças e jovens já passaram, além do impacto indireto nas famílias e comunidades. Muito legal, o trabalho é incrível, e acho que para a gente poder conhecer um pouco mais do trabalho, eu queria convidar o Felipe Pitaro, que é um representante da Fundação Gol de Letra, para se juntar a nós aqui no papo, para a gente poder, enfim, dividir um pouquinho aí desses impactos e até conversar um pouquinho melhor sobre como está sendo o impacto da pandemia na Fundação Gol de Letra, como a gente pode apoiar, lembrando que o QR Code que está na tela também gera doações para a Fundação Gol de Letra nesse instante, então estamos aí captando durante todo o dia. Então vamos chamar o Felipe Pitaro para entrar na conversa com a gente? Tá me ouvindo? Olá, boa noite. É bom ouvir o Felipe, porque ele já está há mais de 15 anos na Fundação, né? O educacional, o coordenador, né? O diretor, tudo educacional, que conhece a Fundação, que ajudou na construção da nossa metodologia, e é importante, é um cara que está lá na frente, na ponta, e sabe falar como ninguém o impacto do nosso trabalho e a realidade que eles estão vivendo hoje, né, em dia. Bem-vindo, Felipe, muito legal. Enfim, obrigado por se juntar a nós aí no Festival Sorria. E eu queria que você contasse um pouco para a gente, né, de quem vive ali na ponta, o impacto do trabalho da Fundação Gol de Letra, contasse um pouco os desafios, contasse um pouco, né, com exemplos, enfim, de histórias de pessoas e famílias que foram transformadas pelo trabalho da Fundação Gol de Letra, para a gente poder, né, pousar um pouco toda essa teoria que a gente construiu juntos aqui nessa conversa. Maravilha. Bom, nós, o Rai falou, a gente já com esses 21 anos de trabalho, a gente já passou por várias etapas, né, de pensar esporte e educação, de pensar a educação integral, né, o termo que a gente usa hoje, absolutamente reconhecido, né, é educação integral. A gente deveria partir do princípio que toda a educação fosse integral, né, ou deveria ser integral no sentido de
de tempo, de ferramentas, de linguagens, de ações. Só que, começando por que a gente nasce, né, enquanto uma instituição que tenta promover esse tipo de abordagem, a escola no Brasil, né, a educação no Brasil, ela sobretudo a educação pública, toma um aspecto muito técnico, né? Então, é português, é matemática, é muita coisa para memorizar, para aprender, e muitas vezes aquelas discussões que são mais sensíveis, ou que são as discussões criativas, as discussões de formação de grupos, de formação de consciência, elas ficam um pouco à parte, né? Parece que realmente o mundo do trabalho pede todas as competências e às vezes esquece um pouco da humanidade, né? Então, projetos como a Gol de Letra trazem a proposta de, como o Rai falou, de formar ideias, grupos, visões diferentes, né, de realidade. E quando a gente traz o esporte, né, e dentro da ideia de esporte, a gente tem a educação física, que é uma área fundamental de educação, né? Muitas vezes ela acaba tendo até pouco espaço, ela está vinculada muitas vezes à questão da atividade física, mas o processo educacional da educação física é fundamental, além das questões de saúde óbvias, né? Nas questões de desenvolvimento humano. Mas imagina, né? Assim, quando você vai praticar uma atividade esportiva, você escolhe, você opta por uma coisa que você gosta, que te atrai. Mas imagina isso dentro de um contexto comunitário, né? Onde você tem pouca infraestrutura, um índice altíssimo de violência, um índice de urgência, né? de sobrevivência muito alto. Muitas vezes a ideia do esporte, a ideia da ludicidade, a ideia de brincar, ela fica subjugada à ideia do produzir, né? Então, a gente hoje busca realmente esse diálogo intenso com a família, com o adolescente, com a criança, para mostrar o seguinte: bom, brincar, jogar, praticar esportes, primeiro, é um direito, é algo que de fato você tem que acessar, porque está posto que isso é um processo de desenvolvimento humano necessário. Segundo, ter um espaço seguro nessas comunidades para essa prática, né? Eu fico no Rio de Janeiro e, por exemplo, a realidade das comunidades do Rio de Janeiro, em termos de violência, de confrontos, de riscos, é muito grande, né? A circulação territorial. Então, ter um espaço seguro, garantido, cuidado é importante. Promover, né, o trabalho qualificado seguro de esportes. Muitas crianças têm ideias, né, têm vontade de ser atletas. A gente sabe que muitas não vão ser, então como é que elas vão aproveitar toda essa qualidade, né, educacional que o esporte e a educação física vão trazer? Então a gente trabalha nessa perspectiva, né, de buscar desenvolvimento humano, de buscar um processo educativo em pares, em coletivo, de criar uma visão sobre os territórios onde essas pessoas vivem e convivem, e de efetivamente trazer oportunidades realmente que possam transformar essa ideia naturalizada, né, de que o lugar dessas pessoas já está definido, de que não há possibilidade de mudança. Há sim possibilidade de mudança, há sim possibilidade de fortalecimento, há sim possibilidade de crescimento pessoal, e iniciativas de organizações sociais como a Gol de Letra, elas são fundamentais porque são elas que promovem nesses espaços as janelas, né, as aberturas, para que elas enxerguem esse outro mundo pelas atividades educativas. Então, esse tem sido o nosso objetivo principal ao longo desses 21 anos. Não, muito legal. E até, enfim, nesse contexto de pandemia, né, a gente tem de alguma forma aí um estouro, né, da filantropia no Brasil. A gente nunca experimentou, né, captações como as que a gente está experimentando hoje. São mais de 5 bilhões de reais doados já, mas todos eles revertidos, né, para o combate ao novo coronavírus, enfim, com uma urgência muito específica. Eu queria escutar um pouco de vocês também, né? Quais são os desafios que vocês nesse momento estão enfrentando, naturalmente, né, com toda a captação, e como é que vocês estão aí se preparando para poder manter esse grande trabalho da Fundação Gol de Letra nas comunidades que vocês atendem, né, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Sem dúvida. Nesse momento, o desafio principal é entender o que essa realidade vai deixar para a gente em termos de sociedade, né? Todo mundo, na verdade, teve que se adaptar. A gente está fazendo também trabalho online, então a gente tem produzido conteúdos, nós temos produzido material informativo, as próprias campanhas, nós temos nos comunicado com as famílias e com os atendidos, né? Contando história, fazendo discussão sobre o mercado de trabalho, sobre inserção no mercado. Estamos discutindo sobre ludicidade e uso, né, de materiais caseiros
para que as crianças se mantenham em atividade, se divirtam, descubram coisas. Então, nesse momento, a segurança é em primeiro lugar, tanto dos profissionais quanto dos atendidos, das famílias. Agora, quando essa pandemia passar, a gente vai ter uma sociedade enfraquecida em alguns aspectos, né, econômicos, a questão relacional, a gente ainda vai estar um pouco receoso, talvez, de como que a gente vai estar junto em espaços coletivos, né, como é que vai ficar a nossa relação social com o outro, né, como é que a gente vai tocar o outro, olhar para o outro, conviver com o outro. Então, a gente está discutindo isso, né, a gente ainda não consegue ter uma resposta final, assim, bom, a partir de agora vai ser dessa forma, né, a gente precisa muito desses estudos que estão sendo feitos na área de saúde, precisa muito desse fortalecimento que está sendo feito, né, em termos de segurança alimentar, de higienização, tanto das residências quanto das próprias pessoas, né, de terem uma rotina diferente de autocuidado. Nós vamos ter que pensar, o esporte vai ter que se repensar mesmo, né, em termos de público, em termos de prática. Então, acho que tudo isso está em construção, né? E o que a gente quer nesse momento, e tem conseguido fazer, são duas coisas fundamentais. Uma é atender essas duas comunidades, né, os dois locais, São Paulo, a Vila Albertina e o bairro do Caju, já que no Caju são várias comunidades, garantir para eles alimentação, higiene, saúde, orientação aos direitos que eles têm nesse momento, né? E acolhimento de demandas. Muitas famílias estão sem saber o que fazer, estão precisando de um aconselhamento, estão precisando de uma orientação social, porque, enfim, né, tem a questão financeira, tem a questão da falta da escola, a falta da escola ocasiona o tempo das crianças em casa, muitas vezes presas, trancadas em casa, tem a questão alimentar da escola, a escola é um ponto fundamental de apoio à alimentação para essas famílias e está ausente nesse momento, por motivos óbvios. Então, garantir essa segurança e essa manutenção, né, de um estado saudável de vida para essas famílias é a nossa prioridade agora. E, claro, manter o projeto funcionando, gerando conhecimento, gerando ideias para que eles se mantenham vinculados. E começar a construir, né, manter a construção de um protocolo de segurança para que, quando nós retornarmos, a gente espera que seja mesmo de uma maneira segura, que a gente consiga realmente manter essas oportunidades ativas, mantendo as crianças vinculadas, protegendo as crianças de possíveis demandas que possam acontecer, como uma entrada precoce no mercado de trabalho, como, né, algumas questões de conflito nesses territórios. Então, essas são as duas prioridades nesse momento. E sobre o cenário de captação, é uma coisa que a gente também vai ter que entender, né? Muitas empresas estão paradas, a produção de alguma maneira reduziu, mas a gente tem visto uma boa vontade muito grande dos parceiros, dos financiadores, de fontes de captação como leis de incentivo. Tem havido, sim, uma boa vontade, um olhar interessante sobre esse momento, sobretudo reconhecendo a importância das organizações sociais nesses contextos que já são vulneráveis normalmente, historicamente, né, e que talvez se apresentem ainda mais vulneráveis no passar da pandemia, né? Ô, Rodrigo, bom, aproveito para falar que a gente também está com uma campanha aí, mais de 4.200 cestas básicas a gente já distribuiu. Quem quiser saber mais informação pode ir pelo Instagram, quem quiser participar também, Gol de Letra BR. E eu acho que é importante o que o Felipe falou, essa pandemia, acho que evidenciou, né, escancarou, para falar mais na real, esse país, né, que vive dividido e numa realidade que é inaceitável, né? Tem muita questão de infraestrutura, de coisas básicas, né, que muitas comunidades no Brasil, em muitas regiões do Brasil não têm o mínimo, e a gente está vendo que essas regiões são as que mais sofrem e acabam perdendo mais vidas e ficam mais doentes, sem menos estrutura de atendimento, né? Nem saneamento básico, né? Até pouco tempo no Rio de Janeiro, faltando água em muitas comunidades, em muitas regiões, e eu acho que o que a gente deve, essa solidariedade aí que esse programa representa, né? Que esse festival representa, né? As pessoas doando, eu acho que isso tem que servir também de reflexão da gente buscar um país mais justo socialmente e não cair na normalidade, algo que é inaceitável, essa diferença social, principalmente das condições de vida das classes mais baixas.
Perfeito, é isso, né? Acho que esse é um assunto que está muito em discussão, né? Como a gente escancarou tudo isso nesse instante, como todo mundo é igual no final, né? Enfim, então acho que tem muitas reflexões e muitos aprendizados, né? Depois disso, então muito importante sua visão, Felipe, sobre o trabalho da Fundação Gol de Letra, assim, né, numa intimidade maior aí no detalhe, porque acho que evidencia todo esse esforço que é feito lá na ponta, né? Para a gente conseguir minimamente levar condições mais igualitárias aí para a nossa sociedade. Então, sou super fã, O Rio de inclusive, Rai, Janeiro, depois acho eu que o, divulgo nos canais da mão o link que você mencionou. Pode falar, desculpa. legal, não, que eu ia falar que essa questão de esporte e social, né? A gente passou por um período aí de ouro, uma baita de uma oportunidade, né? De Copa do Mundo, Pan-Americano, Olimpíadas, né? E no próprio Caju, onde a gente está no Rio de Janeiro, tinha um projeto de urbanização, né? Urbanístico para melhorar as condições de vida. E a gente passou esse ciclo todo e a situação continua a mesma. Então a Igual. gente faz parte aí de uma rede, né? A Gol de Letra puxa ali uma rede no Caju, aqui em São Paulo, na Zona Norte, na Vila Albertina, mas principalmente um movimento no país para que a gente não deixe, né? Não aceite mais isso, não deixe essa oportunidade. E os projetos, quer dizer, tinham projetos de repensar, né, as regiões de favelas do Rio de Janeiro, as comunidades em grandes cidades, e que foi deixado de lado. Eu acho que a gente, né, enquanto um ator dessa realidade, mesmo que eu, por exemplo, e o Felipe, e outros têm mais privilégios, né, mas a gente está sempre próximo ali da ponta de uma realidade que a gente quer ajudar a mudar. Então, esse movimento, e isso também foi uma das motivações da criação da Gol de Letra, né, de participar de um movimento para um país mais justo. E a gente tem que aproveitar, eu acho que as pessoas que estão se sentindo sensibilizadas, que estão participando mais, doando, querendo ajudar, querendo nessa urgência, né, compartilhar melhor as nossas riquezas no momento de urgência, que depois que passe a urgência, a gente procure um meio termo para buscar, né, obviamente, né, do dia para a noite, buscar um país mais justo, e é isso que a Gol de Letra também defende, através da educação, através do esporte, através das oportunidades, mas o objetivo final é uma vida digna, condições de vida digna e oportunidade para as pessoas, né, de formação, para que as pessoas coloquem todo o seu potencial para fora. O esporte é um grande meio para isso, coloque sua potencialidade para fora, se transforme, assim como a gente já viu, né, em milhares de jovens da Gol de Letra que hoje são líderes, agentes comunitários, agentes de saúde, e a gente sabe que se isso for propagado pelo país como um todo, a própria comunidade, né, vai se organizar para buscar uma realidade diferente e reivindicar o que é de direito, como o Felipe falou, como é de direito de todos. E Raí, Rodrigo, se vocês me permitem, eu queria até chamar a atenção da importância dessa discussão do esporte hoje. Talvez nesse momento de pandemia a gente enxergue outras necessidades como necessidades urgentes, né? Alimentação, sobrevida, saúde, é óbvio, porque afinal de contas as pessoas estão morrendo em quantidades muito grandes. Mas a gente precisa pensar que o nosso movimento de sociedade, ele precisa enxergar as práticas como permanentes, né? A gente não pode enxergar as urgências só nos momentos que elas urgem, né? E o esporte, ele tem uma capacidade de mobilização, ele é cultura, ele é fenômeno, ele é linguagem, né? E, por exemplo, nós fazemos parte de alguns movimentos nacionais que buscam fortalecer essa política do esporte para o desenvolvimento social, né? O esporte como promotor de desenvolvimento humano, de capacidades intelectuais, afetivas, ambientais. Nós fazemos parte, por exemplo, de uma rede chamada Rede Esporte pela Mudança Social, a REMS, é uma rede que tem mais de 130 organizações pelo Brasil que fortalecem esse trabalho no Brasil inteiro, instituições que têm brigado bastante por essa visão social, né, da política de esporte, da política de educação, e que agregam sempre outras linguagens, né, para mostrar o seguinte, né, as ONGs no Brasil, elas não substituem ninguém, elas não concorrem com ninguém, elas, na verdade, promovem um trabalho fundamental de diálogo, de mediação, de construção de conhecimento, de gerar metodologias que podem ser, de fato, adotadas
pelo poder público, por empresas que estejam interessadas em financiar esses modelos, em parcerias locais, em pequenas comunidades de aprendizagem. É um processo de responsabilização. Então, essa transformação social que o Raí tem falado tanto esses anos todos e reafirmando agora, ele é um processo histórico contínuo, né? A gente tem que olhar para as urgências de maneira histórica, elas não podem aparecer, né? É claro que vez ou outra vai acontecer, mas é importante que a gente olhe para tudo que é importante para fortalecer essa sociedade hoje, né? Que é educação, que é direito, que é acesso, né? A tudo aquilo que o cidadão deve acessar de maneira igual, porque historicamente nós nos construímos iguais perante a lei, mas muitas vezes não nos construímos iguais socialmente. Então, esse tipo de movimento, ele é importante para fortalecer o que a gente tem de humano, que é a nossa condição de aprender, nos desenvolvermos, e a partir daquilo que a gente acumula na vida de capital histórico, humano e social, de fato, promover transformações, né? E a gente tem, no Brasil, uma desigualdade histórica muito forte que precisa desses movimentos. Então, também é importante dizer aos espectadores o que é uma ONG, né? Muita gente pode olhar as ONGs com certa desconfiança, mas conhecer o trabalho de uma organização social é fundamental e o impacto que tem naquele território onde poucas pessoas acabam chegando, né, para conhecer a realidade. Então, a Gol de Letra tem esse papel, está na nossa missão, né, promover a transformação social pela educação, pela assistência, né, pelo desenvolvimento das pessoas. Sensacional, e eu fico muito feliz da gente, dessa ser a última conversa do dia, porque eu realmente... quando a gente construiu o festival, a gente queria, né, a gente quebrou muito a cabeça para poder fechar ele com chave de ouro, e eu acho que falar sobre esse assunto, né, não só vindo de uma Fundação Gol de Letra, de uma organização com toda essa credibilidade, né, fundada por um dos grandes ídolos do futebol brasileiro, que é o Raí, do qual, enfim, uma das minhas grandes referências em campo e fora de campo, e a gente poder tocar nesse assunto, né, do quão importante é fortalecer a sociedade civil, fortalecer o terceiro setor. Eu tenho dito muito isso, né, como esse volume gigante de doações que a gente está observando hoje está totalmente apoiado no terceiro setor. A gente é uma questão contraditória, né, porque a gente é uma sociedade que desconfia muito do terceiro setor, mas pede ajuda para o terceiro setor quando a gente precisa resolver as mazelas sociais. Então, o que você falou, Felipe, é muito pertinente, acho que uma grande mensagem, né, para essa nossa última conversa aqui do festival, que é justamente isso. A gente precisa fortalecer o terceiro setor, a gente precisa fortalecer trabalhos como o da Gol de Letra, e uma coisa que eu acho que gera uma admiração muito grande de um trabalho como esse, é ver o Raí, que é uma figura extremamente popular, de enorme credibilidade, que construiu uma carreira brilhante, dizer pra gente que ele vive lá na ponta, né, Raí? Que você acompanha, não é simplesmente prestar o nome e falar, pessoal, toca o projeto, não. Está no seu DNA, e isso faz muita diferença porque contribui na credibilidade do projeto, contribui na captação de recursos, né, contribui em uma série de fatores que vão fortalecer não só a Gol de Letra, como o trabalho social que é feito lá na ponta, né? Então, eu acho que isso é de uma grandeza gigantesca, assim. Quem acompanha a Gol de Letra sabe o enorme envolvimento que o Raí tem com a organização. Eu tenho o privilégio de ter a Gol de Letra aí próxima há muitos anos. Já fui em reunião com o Raí para a gente poder, né, apresentar a Gol de Letra para possíveis parceiros, e assim, isso não é comum, então acho que isso é um ponto super importante para a gente poder reforçar, né, a visão que a Fundação Gol de Letra tem sobre o terceiro setor e a visão que o Raí tem sobre o trabalho que ele mesmo fundou, né, Raí? Você falou uma coisa que, infelizmente, acho que é característica do nosso país, não só do nosso país, mas o nosso em particular, às vezes abusa, que não valorizar o terceiro setor, que tem um trabalho importantíssimo nas comunidades, para esse público, não valorizar, assim como não valoriza a ciência, que não valoriza a cultura, e no momento como esse, você vê o quanto é indispensável, né, você ter essa rede de organizações que, com certeza, essa rede foi construída, principalmente, né, pós-redemocratização, já vinha de antes, mas que cresceu bastante nas últimas décadas. Essa rede que se forma, que nem sempre é valorizada e às vezes não é incentivada, tem muita dificuldade de se manter, são verdadeiros heróis também. Essa rede é que segura a sociedade no momento de crise como essa, claro, amparado em muitas outras redes por aí. Eu acho que também gostaria de falar que a gente começou aí há 21 anos,
já tinham outros esportistas, e depois isso só foi se multiplicando, né? Você fala de Ana Moser, Paula, Guga, Flávio Canto, vários atletas, né? Teve um movimento sábado, a gente viu, né? Até um programa vencendo juntos, se mobilizando, somando forças, e assim que a gente vai, assim que a gente consegue avançar. Então, queria aproveitar e parabenizar também a todos o meio. Nós temos uma associação, né? A Gol de Letra começou e tinha como objetivo também inspirar outras pessoas, os outros atletas, o meio esportivo de uma maneira geral, e até se formou uma outra associação, além da REMS, que o Felipe falou, tem também Atletas pelo Brasil, né, que são vários atletas, mais de 60 atletas que se juntaram para fazer não só o trabalho de ponta, né, muitos deles têm organizações como a Gol de Letra, mas se juntaram também para ajudar a influenciar políticas públicas para o esporte, o acesso ao esporte como um direito, né, como o Felipe falou há pouco. Então, tenho muito orgulho, claro que a gente sabe que pode melhorar muito, né, teve também o próprio Neymar, tem uma instituição, eu acho que foi, assim como o Instituto Ayrton Senna me influenciou também para essa iniciativa, influenciou o Leonardo, acho que a Gol de Letra também influenciou muito o meio esportivo, os esportistas, que está só crescendo, e eu acho que a gente tem que ter consciência, né, desse nosso papel. Então, se atletas que estiverem assistindo aí também, procurem também Atletas pelo Brasil, que quiserem conhecer a Gol de Letra aí, qualquer um, né, não só os atletas, conhecer o trabalho da Atletas pelo Brasil, mas e todo mundo que quiser conhecer o trabalho da Gol de Letra na ponta, lá nas comunidades, é só entrar em contato, que a gente recebe para visitas, para troca de ideias e sugestões, voluntários, né? Estamos abertos aí para tudo, e assim que a gente cresceu, né? Com a ajuda começamos nós, né? Os instituidores, famílias, formamos um fundo para investir, né, energia, tempo, recursos, e depois, obviamente, só durou tanto tempo porque a gente teve muita gente como o Felipe, que eu aproveito para parabenizar, né, todos os educadores, assistentes sociais, agentes lá da Fundação Gol de Letra, que na verdade a gente só deu o pontapé inicial, são eles que fazem o verdadeiro trabalho de transformação, que me emociona, que é incrível a dedicação, a resiliência que eles têm. A Gol de Letra hoje eles, então, e também, obviamente, os nossos parceiros, pessoas físicas e pessoas jurídicas, né, que viabilizam todo esse nosso trabalho, e espero poder contar com aqueles fiéis e novos que possam se juntar à Fundação Gol de Letra. Perfeito, Raí. Muito legal, muito bacana essa conversa. Infelizmente, nosso tempo acabou aqui, mas eu queria agradecer imensamente a conversa. Eu tenho um super orgulho de ser parceiro da Fundação Gol de Letra, né? Acho que essa conversa sobre fortalecimento do terceiro setor fica aí como uma super mensagem para quem assistir. Lembrando que as lives ficam todas disponíveis depois no YouTube da Editora MOL. A gente vai mandar também para a turma da Gol de Letra publicar lá, enfim. Então, que essa mensagem possa se propagar para a gente ter mais exemplos como o da Gol de Letra, mais exemplos como o do Raí, Brasil afora, para a gente, enfim, conquistar a sociedade que a gente acredita. Então, Raí, queria agradecer imensamente a sua presença. Queria agradecer o Felipe também pelo papo aí, pela entrada, contando aí um pouco mais da Fundação, e que as pessoas possam aí contribuir com a Gol de Letra. A gente vai publicar nos canais da Editora MOL, né, os sites para doação. O QR Code está no ar, vai ficar no ar depois também. Então, gente, obrigado aí. Passo a palavra para vocês fecharem aí a nossa conversa e o nosso festival. Valeu, obrigado pela oportunidade aí, parabéns pelo festival mais uma vez. E estamos aí, né, juntando forças para a gente um dia ter um país que a gente possa se orgulhar, não só da nossa cultura, da nossa diversidade, né, em todos os sentidos, mas também que a gente possa um dia poder ter uma realidade mais justa e poder dizer isso com orgulho. Valeu, Rodrigo, um abração. Também agradeço o convite, a oportunidade. Queria pedir para que as pessoas conhecessem realmente esses trabalhos, conhecessem nosso trabalho e entendessem que realmente a educação
direito e sociedade são três coisas que não podem andar separadas. Então, obrigado, parabéns pelo festival e a gente está à disposição para todo mundo que quiser conhecer o trabalho. Valeu, pessoal, muito obrigado. Agradeço demais aí a presença de vocês. Enfim, fechamos com chave de ouro nosso festival. Até a próxima. Valeu. Valeu, Raí. Tchau, Felipe. Tchau. É isso, pessoal. Foram 12 horas quase de conteúdo, sem parar, quase sem problemas técnicos, apenas alguns pequenos sustos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho uma série de agradecimentos para fazer aqui, eu não posso esquecer nada. Mas, enfim, eu queria, primeiramente, né, agradecer, dizer que o vídeo fica disponível no YouTube, como eu mencionei agora na live, então a gente vai recortar, vai legendar, lembrando que a gente não pôde pôr a tradução, né, por Libras por conta de questões aí mais técnicas, mas a gente vai legendar e recortar todas as lives para ficarem disponíveis para quem quiser assistir depois. A gente sabe que muita gente não consegue assistir na hora, né? Eu queria agradecer todos os nossos 13, 14, nem lembro o número de convidados, que, enfim, engrandeceram muito. Um dos nossos grandes objetivos hoje era poder entregar conteúdo otimista, feliz, para um momento tão difícil. A Sorria fala sobre isso, a Sorria, né, nasceu de uma observação de quão difícil é você passar por um momento duro na sua vida, uma lição que a gente aprendeu no GRAAC, e a gente quis, enfim, servir como um alento aí de otimismo e de boa informação nesse momento tão duro. Então, espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer imensamente quem faz acontecer, que é o pessoal da Droga Raia. Enfim, sem eles nada disso seria possível. Essas pessoas que estão vivendo ali o dia a dia, né, da pandemia, e mesmo assim não perdem a força de estar contribuindo com o nosso projeto. A Sorria segue sendo vendida em números muito incríveis, mesmo com tudo isso, né? Enfim, então vocês são o motor desse projeto. Eu agradeço cada um dos funcionários da Droga Raia por todo esse esforço. Queria agradecer imensamente o GRAAC, nosso grande parceiro do coração, da MOL, da Raia, enfim, que está aí com a gente desde o começo. Queria agradecer imensamente toda a minha turma da MOL. Eu vou falar todos os nomes, porque eu não posso esquecer ninguém, porque cada um teve a sua contribuição. Então eu quero agradecer o Arthur, a Roberta, a Rafa, o Richard, a Duda, a Cláudia, o Dilson, a Robertinha, a Joana, o Marcelo, a Elaine, a Gerciane, a Camila, a Débora Islas, a Débora Moreno, a Isa, a Márcia, a Samu, a Carol estagiária número 1, a Carol estagiária número 2, porque nós temos duas estagiárias chamadas Carol, que começam com K, e a Nilda. Enfim, essa é a turma da MOL que faz tudo acontecer. Cada um de vocês, enfim, foi incrível para a gente colocar esse festival de pé em 3 semanas. Falei Andréia também, pô, tá aqui, falei depois da Márcia. Estão me cornetando aqui, gente. Queria agradecer a AMI, né, enfim, nossa parceira para captar doações. A gente falou, foram mais de 125 mil reais doados. E, enfim, por fim, queria agradecer todas as organizações que se inscreveram no edital. Foram 277, só 10 foram selecionadas. Essas 10 passam a ser parceiras nossas pelos próximos 3 anos. A gente muito em breve vai, enfim, fazer a integração delas para dentro do nosso grupo, mas dizer que, enfim, a gente recebeu propostas incríveis, a gente vai ter novos editais no ano que vem, e eu convido todas as organizações a seguirem com a gente, acreditarem aí nas possibilidades de parceria que a gente pode oferecer no futuro. E por fim, gente, dizer que é isso, vai passar, é um momento difícil para todo mundo, mas vai passar, fiquem em casa. Enfim, a nossa vida talvez nunca volte ao normal, como a gente fala, todo mundo fala num novo normal, enfim, que esse novo normal seja uma sociedade melhor para todo mundo. Então, obrigado, fiquem com Deus, valeu. Tchau, tchau, gente.